Bom, então, em mais um episódio da série Debates para o Brasil do Futuro, hoje nós vamos conversar com o José Renato Ribas Fialho, especialista em regulação de serviços e transportes aquaviários e diretor superintendente substituto da ANTAQ. Nós vamos conversar sobre a hidrovia Paraguai-Paraná, desde as vantagens competitivas, infraestrutura existente e possível, condições de navegabilidade, o que essa hidrovia representa ou pode representar em termos econômicos e logísticos, tanto para o Brasil quanto para os outros países envolvidos. Obrigada, José, pela sua participação, e eu começo a nossa conversa perguntando o seguinte: se o senhor pode fazer uma breve abordagem a respeito da hidrovia, quais países ela abarca e qual é o status atual de funcionamento dessa hidrovia? Bom, primeiramente, Luiz, obrigado pelo convite do Instituto, tá? Para a gente aqui da ANTAQ é sempre um prazer, é uma ótima oportunidade da gente tanto apresentar, né, um pouco do nosso trabalho, como também falar da hidrovia, tá? Que é uma das bandeiras que a agência tem como órgão regulador, tanto de infraestrutura portuária, de navegação, mas também de infraestrutura aquaviária de hidrovias, tá? Bom, a hidrovia Paraguai-Paraná, ela é composta por... ela passa, né, e ela é utilizada por 5 países, né? Então, nós temos o Brasil, onde o rio Paraguai nasce, né? Depois nós temos a Bolívia, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai, né? O rio Paraguai, ao se juntar com o rio Paraná, né, lá em território argentino, né, a partir dessa junção, eles seguem com o nome de rio Paraná, e lá na fronteira do Uruguai com a Argentina, quando encontram com o rio Uruguai, eles formam o grande Rio da Prata, ou Estuário do Prata, né? Então, é um rio que passa por alguns dos mais importantes países daqui da América do Sul, e tem uma grande importância para esses países, tá? A gente está falando aí de 2 países que sequer têm acesso ao mar, né? Então, por exemplo, Bolívia e o Paraguai não têm portos marítimos, né? Então, o único acesso ao mar desses países é feito pelo rio Paraguai, tá? Então, claro que eles precisam de um outro ponto de contato com o oceano, né? Então, no caso, precisa de um porto marítimo num outro país, mas pelo rio Paraguai, eles podem tanto exportar sua produção, parte da sua produção, como também importar, né? Para a Argentina também, a hidrovia, ela é fundamental, principalmente para a exportação de granéis agrícolas, tá? Então, a maior parte de tudo que é exportado em granéis agrícolas da Argentina é via os portos que estão localizados ao longo da hidrovia do Paraguai, tá? O Uruguai, ele tem um perfil um pouco diferente, porque ele está lá na ponta da hidrovia. Então, o Uruguai ele serve muito mais como um prestador de serviços, tá? Então, parte dessa carga que vem do Paraguai, da Bolívia, ela desce a hidrovia, né, por embarcações fluviais, normalmente são comboios de barcaças e empurradores, e ao chegar ali no Estuário do Prata, utilizam portos tanto na Argentina quanto no Uruguai para fazer o transbordo. Então, essa carga vai passar de uma embarcação fluvial por uma embarcação marítima, e aí vai alcançar o mercado global, tá? Então, de forma geral, essa é a importância da hidrovia para esses países vizinhos aqui, nossos países vizinhos e parceiros, tá?
Mas e para o Brasil, né? Então, como eu falei, a hidrovia, ela o rio, né? O rio, ele nasce aqui no Brasil, então ele percorre uma parte da sua extensão pelo território nacional. Depois a gente vai fazer, esse rio vai fazer fronteira entre o Brasil e a Bolívia, ele volta a correr somente no Brasil, depois faz fronteira novamente entre o Brasil e o Paraguai, né? Ou seja, ele já mostra uma relevância muito grande desse rio, né? Uma importância que esse rio tem nas trocas que a gente tem com esses outros países que fazem fronteira com a gente, tá? É uma região, no caso brasileiro, em que a gente tem a gente tem uma produção muito interessante próxima de granéis agrícolas, mas também e principalmente uma produção mineral, de minério de ferro, tá? O minério de ferro, em função do valor dele, que é um produto que tem um valor agregado muito baixo, né? É um produto muito com uma densidade muito alta, um peso muito alto, mas um valor agregado baixo, ele precisa de um transporte barato, né? Senão, muitas vezes, ele se torna simplesmente inviável, tá? Então, a própria extração dele pode ser inviável. Né, a gente tem uma jazida, tem uma possibilidade da extração, uma possibilidade técnica, mas o custo do transporte ele pode ser tão alto, né, que inviabiliza, né? É o caso aqui dessa região no Mato Grosso do Sul, né? Então, só se viabiliza a exploração do minério nessa região se a gente tiver uma forma barata de fazer o escoamento, tá? desse minério, tá? E aí a hidrovia se mostra como talvez o único caminho, tá? Para esse minério, até em função de uma certa deficiência que nós temos em relação a os outros modais, né? Ferrovia, por exemplo, né? Então, hoje, a hidrovia é utilizada pelo Brasil basicamente para exportação de minério de ferro. Nós aqui na ANTAC resolvemos tentar entender um pouquinho do que está acontecendo nessa hidrovia, né? E trazer uma discussão, trazer informações para a gente pensar um pouco como país, se a gente não poderia utilizar essa hidrovia de outra forma, tá? Em função disso, nós fizemos uma cooperação com a Universidade Federal do Paraná, com a UFPR, para realizar um estudo. Então, hoje nós transportamos, né, em torno de 3 milhões de toneladas o ano passado, tá? Esse ano a gente está com uma pequena queda até esse primeiro semestre, tá? Mas eu acho que a gente pode alcançar o valor do ano passado. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é uma redução, tá? Então, se o ano passado a gente teve em torno de 3 milhões de toneladas, nos anos anteriores a gente teve movimentações muito mais importantes, tá? Muito maiores. E aí a gente tem como eu falei, né? A gente tem um pouco aí da estratégia, né? Das empresas que operam basicamente o minério de ferro, né? Mas também a gente teve questões hídricas, né? Então a gente teve sérios problemas nos últimos 2 anos, principalmente, relacionado com a falta de chuvas na região, né? Ficou muito, a gente até, né, teve
uma publicidade muito grande disso, né, relacionada aos incêndios que a gente teve no Pantanal, né, que uma boa parte né, tiveram como causa a gente ter um dos períodos mais secos dos últimos anos, mas isso teve consequências também no Rio, claro, né, ou nos rios da região. Então, a gente teve problemas com o nível do rio, com a profundidade do rio disponível para a navegação, tá? Chegando em alguns momentos de 2020 e começo de 2021, simplesmente ter a navegação interrompida no trecho brasileiro do rio, né? Claro que quando a gente fala interrompida, não é que era impossível se navegar, né? Mas ela era impossível se navegar com as embarcações carregando uma quantidade de carga razoável, aceitável, né? Então, as embarcações que operam para esse tipo de serviço, né? Então, e aí a gente teve algumas, né, como consequência, simplesmente a não utilização da hidrovia para o transporte de cargas, e assim a carga simplesmente não saiu, né? Mas alguns dessas empresas, né, elas tinham contratos, né? Então elas tinham que fazer a transporte de mínimo, né, contratual. E aí a gente teve um outro fenômeno que foi a utilização de caminhões para transportar o minério de ferro, saindo da região de Porto Murtinho, principalmente Porto Murtinho, em direção aos portos argentinos, né? Indo em direção ao sul para fazer aí sim esse transbordo para essas embarcações marítimas, né? Isso tem um custo, a gente fala aí de um custo logístico, né, de transporte muito grande, mas também tem outros custos agregados aí, né? Que a gente costuma chamar também de externalidades, né? A gente tem uma carga, né, com peso muito grande, sendo transportada por centenas de caminhões, utilizando rodovias, desculpa, né? Rodovias, sendo transporte rodoviário muito mais caro, muito mais poluente, muito mais com custo social e ambiental maior, agredindo as rodovias, né, as infraestruturas rodoviárias, mas isso ocorreu em função né, dessa crise, né? E aí mostra um pouco um ponto que é a fragilidade que essa hidrovia acaba tendo, né? Ela é uma hidrovia que ela exige muito pouca intervenção, tá? Nós temos outras hidrovias aqui no Brasil em que elas têm necessidade da construção de eclusas, por exemplo, né? Em barragens, tem inúmeras intervenções de dragagem, mas não é o caso da hidrovia do Paraguai-Paraná, ela é uma hidrovia de fluxo corrente livre, né? Então ela tem poucas infraestruturas que são necessárias para a operação dessa hidrovia, né? Mas a nossa hidrovia aqui do Paraguai-Paraná é muito inconstante, né? Ela tem altos e baixos, né? E aí, novamente, temos questões hídricas, né? Então, quando a gente tem um problema hídrico, isso, né, reflete muito fortemente. Mas tem essa questão de ser uma hidrovia com uma carga só, um tipo de carga só, né? E isso é muito ruim. E daí vai para aquela outra parte do nosso trabalho, né? Entender que outro tipo de carga, né? Ela teria vocação para utilizar a hidrovia, né?
Já se sabe que tipo de carga que teria essa vocação, e aí eu até aproveito para perguntar já, com a infraestrutura atual, seria possível transportar um volume, uma quantidade maior de mercadorias do que hoje é transportada, sem precisar, por exemplo, fazer mais investimentos em infraestrutura? Então, hoje, pela infraestrutura que a gente tem, a gente poderia, sim, estar movimentando é, muito mais carga, tá? O que a gente quando a gente faz, né, simulação em transporte, o rio a gente sempre dá ele como sem limite de capacidade de transportar, tá? Por que isso? Porque, na verdade, não é que a gente não possa alcançar um limite em determinado momento, né? Mas com algumas ações a gente pode ir ampliando esse limite e ele sempre vai ser menor do que das outras infraestruturas, né? A gente tem que entender que o rio também, a hidrovia, ela não concorre necessariamente com as outras infraestruturas. Muitas vezes a hidrovia é complementar, né? Eles são modais complementares. Eu preciso da rodovia chegar até o rio para trazer a carga, né? E aí fazer o transbordo. Eu preciso de uma ferrovia que depois que a carga sai da hidrovia, ela tem que ir para o seu destino final, né? A hidrovia é o que a gente chama de um modal rígido, né? Porque ela não vai até a região produtora, ela não vai até a indústria, né? A hidrovia está ali, né? Então, a gente precisa dos outros modais, tá? E aí, o que a gente precisaria para ampliar a utilização da hidrovia são investimentos em rodovias, principalmente. A gente tem essa deficiência aqui no Brasil, tá? Então, no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma deficiência de rodovias que cheguem até o rio, tá? Então, a gente tem uma dificuldade do acesso da carga até a hidrovia, tá? Então, por exemplo, a gente não tem soja sendo escoada pela hidrovia. A gente tem muito pouco, na verdade. Isso vem aumentando nos últimos 2 anos, né? Mas os valores muito pequenos em relação à produção de toda a região, né? E também do minério de ferro. E um dos problemas é esse: a gente não tem rodovia e ferrovia chegando à hidrovia, né? E também são necessários investimentos em terminais portuários, tá? Só que investimento em terminal portuário não é um investimento não é um investimento difícil de se fazer, tá? Hoje, o modelo que a gente está utilizando aqui no Brasil é muito mais com investimentos privados, né? Então, se o privado ele enxerga a possibilidade de fazer uma determinada operação, estando presentes os outros requisitos, né? Então, pô, a gente tem a carga, a gente tem o acesso à hidrovia, né? Naturalmente, nós teremos interessados, né, em construir essas instalações portuárias, né? Que pode ser tanto o próprio dono da carga, como é comum, né? Mas pode ser um terceiro que só está interessado em fazer essa movimentação. E, felizmente, a gente está vendo esse movimento. No ano passado, a gente autorizou duas empresas a construírem terminais portuários na hidrovia para fazer a movimentação de granéis sólidos, né? Então, eles já estão começando, ainda de uma forma lenta, mas mostra isso, né? Que tem essa vocação, a hidrovia, ela é atrativa para outras cargas e para esse tipo de carga, né? Mas, assim, o nosso estudo, e claro, né, ele é um estudo que avalia isso, né? Se eu tiver tudo legal, assim, o acesso ferroviário ao rio, a gente tem a instalação desses terminais portuários, a gente poderia estar transportando pela hidrovia só aqui no Brasil,
em torno de 40 milhões de toneladas, tá? Isso hoje, né? Então, se a gente comparar com os 3 milhões que nós estamos transportando hoje, ou os quase 7 milhões que a gente transportou lá em 2013, 2014, a gente tem aí um potencial muito grande para essa hidrovia, tá? E fazendo um exercício, uma estimativa para os próximos anos, a gente teria um potencial de atração de carga para a hidrovia da parte brasileira em 2030 de 90 milhões de toneladas, tá? Então é muita carga, muito potencial de negócios, potencial de transporte que essa hidrovia tem, né? E que ainda não é utilizada, né? E, e vamos lá, que tipo de transporte a gente poderia estar utilizando para a hidrovia aqui no Brasil, né? Então, como eu falei, a gente já tem o minério, os granéis agrícolas, né? Então a soja e o milho, né? O Brasil exportando esse material. Por outro lado, nós temos produtos de importação, tá? Então, para a região, o trigo, cevada, arroz poderiam estar sendo importados ali para a região do Mato Grosso do Sul via hidrovia, cargas com valor agregado também. Então, por exemplo, automóveis, né? A gente tem uma quantidade de automóveis que é fabricada na Argentina e importada pelo Brasil, que poderiam vir pela hidrovia. Isso parece ser uma coisa distante, mas esse tipo de operação é muito utilizada, por exemplo, na Europa, né? Então tem grandes embarcações fluviais que são embarcações cegonha, né? Que transportam esses equipamentos, né? Leite, derivados lá da Argentina, do Uruguai, questão de adubos e fertilizantes, tá? Então, que é uma carga que está muito em moda aí, e que que a região do Mato Grosso do Sul basicamente faz essa interiorização dessa carga por, por caminhão, né? Um pouco por ferrovia, bastante por caminhão, que ela poderia estar chegando muito próximo da região produtiva via hidrovia, né? Via hidrovia. E isso não acontece hoje. Então, são algumas das cargas que poderiam, né, utilizar a hidrovia hoje e não ocorre por questões de infraestrutura, né? Novamente, a gente não tem os acessos à hidrovia, né? Tem uma outra questão aí, né? Se eu falei que a hidrovia ela precisa de poucos investimentos, né? Para que ela se mantenha navegável, há que se falar também que basicamente hoje a navegação dessa hidrovia vai até Corumbá, né, no Mato Grosso do Sul. Mas existem projetos, existem estudos, e já foi objeto de estudos de engenharia, inclusive, de dotar o que a gente chama de tramo norte da hidrovia aqui no trecho brasileiro, de navegabilidade também. Então, nós teríamos uma navegação até Cáceres, tá, no Mato Grosso. A gente levando essa hidrovia até Cáceres, aí a gente amplia muito o alcance da hidrovia e viabilizando uma boa parte aí desses 40 milhões que a gente poderia estar transportando hoje, né? Então aí a gente já ganha um outro mercado, né? Tanto para importação de carga, mas principalmente para exportação, né? A gente já chega com a hidrovia muito próximo
da região, da maior região produtora de granéis agrícolas hoje no Brasil, talvez a maior do mundo, seja a região do Mato Grosso, né? Então, o acesso, a gente precisaria ainda assim, né, de acesso rodoviários e ferroviários, mas com a hidrovia chegando muito próximo lá, né? Mas e por que a gente não faz isso, né? Aí a gente tem questões, a gente precisa de algumas intervenções, sim, tá? Então, precisa de programa de dragagem, tá? Para que a gente aprofunde o canal de navegação, deixe ele mais largo, mais seguro, né? Com a sinalização necessária também. E aí a gente tem questões ambientais, tá? Que são muito relevantes e importantes, né? Esse trecho, durante muito tempo, foi inclusive, proibido qualquer tipo de estudo nessa região, tá? Para implementação, por um receio com essa questão ambiental, que eu acho que é muito importante, que ela tem que ser considerada e levada em conta, mas eu acho que a gente tem que estudar, né? A gente tem que estudar porque a gente tem que cuidar do rio, né? Então, estudar para ver a viabilidade de se fazer essas intervenções, primeiro, né, as intervenções, e depois, se manter essa navegação, ela é compatível com a conservação ambiental, né? Isso tem que ser, né, um estudo profundo, uma IARIMA, né, para um eventual licenciamento de algumas intervenções. Por outro lado, a carga, ela já existe, e ela vai ser escoada, né? Então, se eu tenho uma produção grande, no caso, a gente falando desse tramo norte, uma produção grande de granéis agrícolas, né? Essa carga ela já está lá, ela está sendo produzida com recordes anuais, né, de produção, e ela está sendo exportada basicamente por dois caminhos aí, uma pelo Arco Norte, né, pela saída pela BR-163, por caminhão, fazendo um grande trecho de caminhão, depois utilizando a hidrovia do Tapajós, mas uma grande quantidade também sai por caminhão, e depois caminhão e ferrovia para Santos e para os portos do Sul, né? Então, ela está sendo escoada muitas vezes por modais que não são os mais eficientes, né? E não são eficientes economicamente, ambientalmente e socialmente, né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão, né? Se mantendo as condições, né, de conservação ambiental, se é viável a navegação, a gente utilizar para o escoamento de uma parte dessa produção, para que a gente reduza emissões, reduza acidentes e reduza o custo Brasil também, tá? Então, respondendo a tua pergunta, a gente tem um potencial muito grande, várias cargas, tanto de exportação quanto de importação, e com necessidade, sim, de intervenções, tá? Mas são pequenas intervenções, né? Não são intervenções ou projetos com custos muito elevados, tá? Uma boa parte desses custos com interesse do setor privado, tá? Mas a gente tem essa questão também ambiental que ela deve ser analisada com muito cuidado, mas eu chamo a atenção para que se olhe nessa ótica também, né, de que a carga está aí, a carga está sendo produzida e escoada, né? Então, por que não fazer pelo modal que é mais eficiente, né, do ponto de vista ambiental, social e econômico também. Perfeito, José Renato. Nós agradecemos a sua participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro.
esclarecendo aí alguns pontos sensíveis, né, no desenvolvimento da logística, do transporte, do escoamento de cargas aqui do nosso país, e agradecemos, então, pela participação do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço, e a ANTAC está sempre disponível, né, para tratar desses assuntos da navegação, da hidrovia, assuntos portuários, e tendo a oportunidade, é sempre um prazer da gente mostrar um pouco do trabalho que a gente faz aqui. Obrigado.